vamos chamar o nosso palestrante de hoje, Sérgio. Bem-vindo. Nós temos alguns privilégios, caixinha embaixo do microfone. Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja e permaneça conosco agora e sempre. É sempre bom vir nessa casa pela clareza de informações que ela passa a cada um de nós. Seja no preparo, seja nas leituras, nos comentários, enfim. Nós temos sempre a certeza que iremos encontrar aqui a essência do ensinamento de Cristo, a essência do ensinamento do Espiritismo e, principalmente, renovar as nossas esperanças. E quando a gente chega nessa casa, aliás, antes, quando aquele telefone toca, nos convidando para mais essa tarefa, a gente sempre busca ter o melhor tema a ser apresentado. E dessa vez não foi diferente. E a gente começa a pesquisar dentro das obras espíritas, das obras evangélicas, enfim, buscando o que seria melhor para desenvolver no atual momento que o planeta passa, em que o nosso país passa, que a nossa cidade passa. E para não dizer a nossa própria vida. E a gente reflete. E chega a um determinado momento em que a gente pede sempre ajuda aos bons espíritos, para que, entre as possibilidades, eles nos deem aquela dica. E foi muito interessante dessa vez que eu não recebi uma dica. Isso não puxando a orelha. Porque a gente sempre vem e fala de coisas espetaculares, maravilhosas, como todo evangelho sempre nos permite fazer a reflexão. E dessa vez veio uma outra opinião. E dessa vez veio uma outra sugestão. E a sugestão diz assim: olha, comece primeiro com uma pergunta para todos que aqui estão. E essa pergunta é a seguinte, lógico, eu não vou dar condição de fazer a interatividade, mas eu vou propor esta questão. Será que se nós tivéssemos um encontro com Deus e pudéssemos fazer uma única pergunta a Ele, qual seria a pergunta que faríamos? Uma única pergunta. Podemos fazer duas. Não é aquele negocinho de esfregar, não, nada a ver, não tem esse desejo não. Uma única pergunta. Qual seria esta pergunta? Pensar alguns segundos. Todos nós já fizemos a pergunta a Deus? Muito bem, essa pesquisa, ela foi feita, essa pergunta de uma pesquisa, ela foi feita no final do século passado, lá nos Estados Unidos, por um grupo restrito de pessoas, e sem direcionar a resposta, como nós fizemos agora. Nós estamos colocando alternativas para a resposta dos senhores. Não. Quando foi feita essa pergunta para eles, e aí eu não sei se vai coincidir com a resposta que passou na cabeça dos senhores aqui, 46% das pessoas perguntariam a Deus qual o sentido da vida. Algum aqui chegou a pensar nisso? Ou alguém chegou a pensar assim: poxa, dá para mim aquele prêmio da Mega Sena, ou então resolve um problema de saúde, ou então acerta a minha situação com a sogra, coisas muito pessoais. Será que alguém pensou no sentido da vida? Pois bem, lá nessa pesquisa feita no final do século passado, talvez as pessoas recordem o que acontecia no final do século passado, no mundo todo, o pessoal achando que ia acabar o mundo e tudo mais, que ia virar o ano 2000, e no dia seguinte ia ter mais nada disso. E essa questão foi feita e as pessoas perguntaram qual o sentido, qual o objetivo da vida. E mais da metade delas deram essa resposta a esta pergunta. Muito bem. Quando a gente chega e analisa isso com um pouquinho de clareza, e aí pega todas as questões que a doutrina espírita nos propõe, que o Evangelho também nos propõe, a gente fala: poxa, mas esse tema é mais atual do que a gente imagina. Quando o Sr. Wilson estava fazendo as orientações, os avisos aqui da casa, várias pessoas se manifestaram a primeira vez que chegaram aqui hoje. Geralmente a gente faz essa pergunta durante a explanação. E quando essas pessoas falaram: eu chego aqui na casa pela primeira vez, certamente muitas delas
vem atrás da resposta a essa questão. Qual o sentido da minha vida? E aí vem uma série de outras questões. Por que eu estou passando por isso? Por que eu sofro? Por que isso? Por que aquilo? Uma série de coisas. E talvez se Deus estivesse presente fisicamente entre nós faríamos essa pergunta aí. E aí a gente, como tem Deus na mente e no coração, a gente vai ter que fazer essa pergunta para outras fontes, vamos assim dizer. A doutrina espírita nos dá 3 fontes principais para nós fazermos as perguntas a ela, não é mesmo? As 3 fontes são filosofia, ciência e religião. E vamos tentar fazer essa pergunta, qual o sentido da vida, para a filosofia. Algumas das pessoas, filósofos, bastante estudiosos nesse ponto, atuais e nem tão atuais, alguns deles nos falam que a vida não tem sentido nenhum. A vida é apenas uma sucessão de acontecimentos que não leva ninguém a nada. Tem pessoas que acompanham, que leem esses filósofos e gostam desta opinião. Será que essas pessoas não estão pensando da mesma maneira que eles? E quando a opinião vem muito parecida com a deles, eu adoro, eu gosto e eu vou estudar tudo que esse cara tem a dizer. Outros filósofos dizem que a vida, ela pode ser uma relação entre eu e o mundo que me cerca. E essa relação pode ser bastante harmoniosa, pode ser conflituosa, pode ser bastante boa ou não. E quando o Senhor nos falou para nós no comecinho que 99% das pessoas que aqui chegam aqui pela dor, é que a vida não está muito fácil nesta relação com o mundo. Nós estamos sempre em conflito. E esse conflito nos gera uma tremenda complicação dentro de nós. Platão, um dos filósofos da antiguidade, presente em várias situações dentro da doutrina espírita, nos fala, aí eu vou ser literal, que a vida, o sentido da vida, ele é um equilíbrio entre razão, coragem e instintos. Razão, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente faz, certo ou errado, não vem ao caso. Coragem, de querer dar o passinho adiante, de procurar um caminho novo, de vir a uma casa nova, espírita, de tentar algo diferente para mudar o sentido da vida. E instinto é aquilo que leva a gente a procurar algo melhor, é aquilo que nos faz mover, aquilo que nos tirou da cama hoje de manhã, aquilo que fez assim, olha, vai lá, dá certo, vai em frente. Esse instinto está em nós, é um tipo de inteligência que nos fala a própria doutrina espírita, mas ele acaba nos remetendo todos os instantes a procurar o bem e o melhor para nós também. Platão, quando fala isso, ele dá uma visão um pouquinho mais atualizada do que seja esse sentido da vida, porque a gente passa por isso a todos os instantes. E não está completamente certo, nem está completamente errado. Ele nos faz apenas refletir. Quando a gente pensa que tudo isso está em constante ebulição na nossa mente, como está agora, essa proposta que eu estou fazendo, a gente pega várias sensações que a gente passou e passa nesse momento. Uma delas, desejo. Eu quero ficar melhor, eu quero ser melhor. Eu quero fazer a coisa melhor para mim. Outra delas, que a gente pode citar também, o medo. O medo que nos faz não ter a menor certeza do que possa vir amanhã. E a gente vai ver isso um pouquinho melhor quando a gente toca na religião. Além do medo, tem a dor, que como o nosso querido irmão falou, nos trouxe até aqui em sua grande maioria. Talvez alguns viessem até aqui hoje para estudar, para aprender, mas a gente vem atrás de algumas respostas. E por final, as nossas emoções. Aquela que nos faz acreditar em algo melhor. Chegar aqui na casa e sempre ter a esperança de que algo melhor poderá vir. Quando o nosso irmão nos conclama a frequentar estudos, a conhecer, a trabalhar essa nossa parte filosófica, para acrescentando novos conceitos nelas, nós podemos ter as nossas próprias respostas, é tudo isso que está em ebulição dentro de nós. Mas às vezes a filosofia não é o suficiente para nos trazer a tranquilidade e a serenidade no nosso coração. Porque se ela fosse suficiente, que bom seria? Eu pegaria e leria todos os filósofos, desde a antiguidade até hoje, e viveria sossegado. Muito pelo contrário, as pessoas que fazem assim cada vez têm mais e mais e mais e mais perguntas. Aí a gente, como não consegue responder todas essas perguntas, a gente vem para uma casa religiosa. A casa religiosa não é só esta nossa, elas são inúmeras pelo mundo afora. E a gente pode pegar algumas dessas religiões e também tentar responder essa questão, qual o sentido da vida, pela ótica de cada uma delas. Vamos começar a ler pelo budismo. O budismo é muito interessante.
Porque ele fala para nós assim, olha, o sentido da vida é vocês terem a certeza e não mais temerem o que vem depois da morte. Ele fala, meu Deus do céu, estou vivendo então para depois que eu morrer? Não é só assim, depois vem todo o embasamento que eles têm. E muitas pessoas adotam esse embasamento para tocar nas suas próprias existências, e estão completamente corretas. Nós podemos também perguntar ao hinduísmo o que seria o sentido da vida para eles. Novamente, vou ser literal. Quando o hinduísmo nos fala que nós temos 4 objetivos principais na vida, e sendo literal, repito, ele nos diz 4 objetivos que são poder, desejo, harmonia moral e libertação. Poder, eu posso fazer porque eu tenho conhecimento. Eu posso fazer porque eu sei o que eu vou fazer. Minha certeza do ato. Certo ou errado é outra coisa. Ele vem e na sequência nos diz que além desse poder, nós temos também o desejo. Esse desejo é querer fazer. Não somente poder, mas querer fazer. É ir atrás de uma nova situação, de uma nova vida, de um novo sentido para ela. Aí nós chegamos na nossa, segundo o que fala o hinduísmo, no equilíbrio moral. É aquilo que a gente pode, é aquilo que a gente busca fazer, é aquilo que a nossa consciência nos deixa em paz para fazer. O grande problema desses 3 primeiros fundamentos do hinduísmo é que eles são muito dinâmicos e se alteram a cada instante. Quando nós pensamos que a nossa moral está suficiente para nós sabermos o sentido da vida, vem uma reviravolta e tudo acontece. Que reviravolta é esta? O doente nosso desencarna. E a gente questiona a tudo e a todos. Questiona a tal ponto que eu vou citar para os senhores uma frase encontrada num dos muros de um campo de concentração nazista, em que todos nós conhecemos a história, junto ao Tócio Holocausto. Essa frase dizia o seguinte: se existe Deus, ele vai ter que ter perdão para mim por isso que eu estou passando. É muito grave isso. Quando a gente tem este equilíbrio moral para não precisar nem questionar a Deus sobre nada, mas simplesmente aceitá-lo, como nos diz a doutrina, quem somos nós para questionar a Deus? A gente tem a tal da libertação que o hinduísmo fala, quando nós deixamos tudo isso para trás e vamos viver a nossa real vida. Vida em harmonia com Deus. Assim. A gente chega então lá no judaísmo, das religiões básicas do cristianismo. Ele nos fala, olha, para vocês entenderem o sentido da vida, vão lá e conheçam as leis divinas. Como se elas fossem fáceis da gente conhecê-las, entendê-las e praticá-las. Mas eles falam isso. Lógico, tem toda uma fundamentação. O cristianismo, na sequência, vem e nos apresenta quase que o mesmo fundamento, com uma pequena diferença. Vão lá, conheçam as leis divinas e, principalmente, apliquem elas nas suas vidas, visando a vida após a morte, que é justamente aquilo da vida eterna. Quando a gente tem todo esse arcabouço de pesquisas para fazer, de questões para olhar, filosóficas, religiosas, várias religiões, várias filosofias, a gente está com maior dúvida na nossa frente. Uma interrogação do tamanho do mundo, porque ainda a gente continua sem a resposta à questão principal. Qual o sentido da vida? O porquê que eu estou aqui? Aí a gente larga tudo isso de lado e fala, não quero pensar, não quero ser religioso, vou ser científico, cético. Igual que tem gente assim no mundo, assim, com esse pensamento. E aí eles acabam, os científicos, os céticos, a ciência, colocando 2 finalidades para a vida. Quais sejam? Reprodução e busca pelo prazer. Reprodução, fácil, vamos perpetuar as espécies. Busca pelo prazer. Cita lá no neurotransmissor que nós temos dentro da nossa mente, que libera uma substância chamada dopamina, que nos dá a sensação de prazer a cada vez que é estimulada. Mas será que é só isso o sentido da vida? Será que a gente consegue pegar algo tão facinho, tão simples, para justificar tudo isso que a gente passa? Será que as pessoas que são bilionárias no mundo estão satisfeitas com a própria vida? Será que aquela pessoa, essa semana parece que desencarnou, um cara muito rico, ele chegou lá no último dia da vida dele, estava tranquilo, falou, olha, fiz o melhor que pude, e morreu, acabou tudo. Será que esse cara é feliz e sabe o sentido da vida dele? Não. Quando a gente pega a filosofia, pega a religião, pega a ciência, isoladamente, e tenta explicar essa questão que foi feita pelo pessoal, a gente percebe que elas isoladamente não vão conseguir responder absolutamente nada. Marcelo Gleiser, um pesquisador e cientista, fala dessa visão científica de uma maneira um pouquinho mais avançada. E ele faz uma relação com um alpinista que vai escalar uma montanha.
Esse alpinista, quando ele vai escalar a montanha, ele começa a subir, passa por todas aquelas dificuldades, enfim, e quando chega no cume da montanha, ele senta-se numa pedra, observa tudo, e aí ele pode ter duas alternativas. E essa é a diferença desse pensamento desse pesquisador. Ele pode ter a solução de chegar ali, sentar e ficar simplesmente contemplando o próprio êxito, olhar para trás, retornar para onde veio, e quando achar que tem que ter um novo estímulo para a vida, um novo sentido para a vida, volta a escalar a mesma montanha. Logicamente, como já sabe o caminho, vai chegar lá, novamente falar, eu sou bom nisto. Este é o meu sentido da vida. Seria suficiente? E Marcelo Gleisi vai falar assim, olha, tem um outro tipo de pessoa que faz isso, está certo, quando ele chega na ponta do cume, olha para todas as montanhas ao redor e fala, poxa, eu consegui escalar essa, mas tem outra ali que eu também vou querer escalar. Vou aquela outra, e assim vai com vários outros objetivos. Ele fala, então a vida não é questão de ter um sentido, é cada um de nós dar um sentido à própria vida. Isso o cientista, o pesquisador falando. A gente começa a perceber nesse momento que ele tenta fazer uma ligação entre tudo isso, entre filosofia, ciência e religião. Ele tenta fazer com que isso justifique ele pensar nisso que está passando agora. Nessa nossa vida que nós fizemos agora. A gente então dá uma olhadinha e fala, como é que eu vou juntar tudo isso? Será que eu conseguindo frequentar uma casa que me dê lucidez, me dê clareza a respeito das minhas possibilidades, das minhas capacidades, me ofereça possibilidades de trabalho, de ajuda, de serviço ao próximo, eu vou conseguir dar um sentido à minha vida? E aí vem o Espiritismo. A casa espírita, ela não nos apresenta nada de novo. Ela nos apresenta nada mais do que um sentido real para a vida. Porque ela pega lá a filosofia e fala, pessoal, vamos pensar nisso. Vamos ver o que todos esses caras falaram, vamos ver o que todos esses caras estão pensando, tudo o que eles disseram, tudo o que eles têm nos informado. Vamos juntar esses caras com as religiões, com a fé de cada um, com aquela crença, com a certeza da existência de Deus. Vamos colocar junto disso um pitadinho da ciência. E o próprio Kardec falava, olha, se tudo que nós estamos falando contrapor a ciência, fiquem com a ciência. E até hoje, mais de 150 anos, a doutrina espírita não contrapôs a ciência em absolutamente nada. Quando a gente pega tudo isso e coloca num arcabouço único do Espiritismo, está resolvida a questão, não é mesmo? Todos nós hoje sabemos o sentido das nossas vidas, não é mesmo? Muito pelo contrário. Surgem questões da filosofia, surgem questões da ciência, surgem questões da religião que cada vez mais nos instigam a fazer o quê? A conhecer. E a cada vez que nós descobrimos uma nova resposta, qual é a sensação que nós temos? Não é mesmo o alpinista que chega na ponta da montanha e fala, consegui? Aquilo tudo nos dá uma solução, nos dá uma resposta para um problema enorme que nós tínhamos antes. Mas que quando ele é solucionado, quando ele é esclarecido, quando ele é equacionado, surgem novos e novos e novos problemas. Que a gente pode falar, bom, eu vou encarar, tá bom. Ou então deixar de lado. Afinal de contas, como eu sou espírita e acredito na imortalidade, vou deixar para a próxima vida. Não é melhor? Vamos dar uma empurradinha. Essa não já está boa. Vamos deixar aquele cume que está lá, aquela montanha lá na frente, que eu preciso encarar, vamos deixar para a próxima vida. Talvez eu venha melhor, com umas perninhas mais fortes. E aquela perninha mais forte, às vezes é o que a gente precisa hoje para escalar aquela montanha da relação difícil com o nosso filho, com o nosso marido, o nosso esposo, com os nossos pais. Mas nós precisamos ir atrás dela para realmente dar um sentido nisso para que a gente viva hoje. São questões que o Espiritismo nos apresenta, não nos dá a resposta. Quando o nosso irmão fala da reforma íntima, ele não fala para nós, olha, que venham e sejam uma nova pessoa. Venham aqui e sejam pessoas que saibam refletir sobre os problemas que estão sendo apresentados. A partir de que ótica? Eu sou uma pessoa muito cética, eu gosto de entender, eu gosto de ter a razão ao meu lado. Muito bom. Vamos olhar então pelo enfoque mais científico da doutrina. Tá bom. Pego lá o livro dos Espíritos, dou uma lida, estudo, venho, frequento e acabo tendo uma série de questões esclarecidas. Nós temos um grupo de estudo às sextas-feiras, às 8 horas da noite, na casa que eu frequento. E se vocês virem que não falta ninguém, é impressionante. Estão os debates bastante calorados. Por quê? As pessoas ali vêm com questões para a ciência e saem com elas respondidas. Mas a pessoa fala, não, eu sou uma pessoa mais humana, eu gosto mais da religião. Vamos então fazer as perguntas no sentido da vida, por exemplo, ao Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos dar orientações espetaculares. Quem é que já está fazendo o curso do Evangelho no Lar? Vai ter essas respostas. Por quê? Quando o nosso irmão fala assim, vamos fazer uma asepsia política na nossa casa,
É para tentar tornar aquele ambiente mais tranquilo, pela visão religiosa do Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas eu gosto de pensar em tudo. Ótimo, filosofia. Vamos dar uma olhadinha ali, talvez ali na Gênesis. Vamos dar uma olhadinha, talvez, ali no céu e inferno. Vamos olhar ali no livro dos médiuns. Ou em todas essas obras juntas. Vamos olhar ali obras póstumas. Está tudo ali para a gente conhecer. Só que se a gente não souber fazer um arcabouço de tudo isso, juntar tudo para nos trazer as respostas, a nossa vida continua sem sentido. Só que cada vez que nós conseguimos alcançar essa resposta, a felicidade é enorme. Aquilo que a ciência fala que a dopamina é liberada, é aquilo que a gente sente. A calma, a paz, a serenidade. A nossa irmã no comecinho falou que aqui é uma casa de gente feliz. E quem não está feliz vai sair feliz. Por que será que ela pode afirmar isso com tanta certeza? Porque aqui a gente busca algumas respostas e consegue alcançar. Na sua totalidade, não. Talvez a primeira palavra que nos traga a resposta que nós estamos procurando. Talvez a primeira resposta que nos afaste um pouquinho da dor que nós estamos sentindo. Talvez a primeira resposta que nos traga um pouquinho de luz para a questão que a gente não consegue resolver. E que se Deus aparecesse aqui para perguntar, certamente nós iremos fazer para Ele. Aquela questão que quando eu propus no começo da exposição que nós fizéssemos, ela apareceu clara para a nossa frente. Porque este é o nosso maior problema. Esta é a nossa grande dificuldade neste instante. E se isto for esclarecido, nem que seja um pouquinho, vai nos dar um alívio enorme. Isso fará nos sentir muito bem. Porém, não é aquela montanha que a gente vai chegar no fim e deixar para lá o resto. Vai nos fazer sentir bem, porém, ao mesmo momento, serão nos oferecidas novas propostas. Novas e novas perguntas. Deus estará cada vez mais nos instigando a sermos melhores, a crescermos mais no conhecimento, a sermos pessoas mais esclarecidas, a sermos pessoas mais atuantes. Temos muitas possibilidades para isso. E isso nos dá sentido na vida. Como o nosso irmão falou também, quando a gente chega na casa e fica 15 minutos ajudando com sopão, a gente sai com a alma lavada, não é mesmo? Porque a gente está se sentindo útil. A gente está fazendo coisas que a gente nem imaginava que pudesse fazer. E às vezes por pessoas que, se a gente cruzar aqui dentro, o cara abraça a gente, vai cruzar por ele na rua e nem olha para a gente. Mas nós sabemos, pela nossa consciência e paz, que aquilo faz sentido. Aquilo que nós fizemos foi o melhor que estava ao nosso alcance. E fizemos. Não deixamos para amanhã. Não deixamos aquela nova montanha de ladinho. Talvez para a próxima vida. Porque a doutrina espírita, quando fala da imortalidade, o que nós deixamos de fazer agora vai ser nos cobrado amanhã. O que nós deixamos, postergamos a decisão agora, amanhã ela vem do mesmo jeito. A dificuldade é, não nos vem na mesma condição de hoje. Nós estaremos em condições diferentes. Talvez condições mais difíceis, porque o conhecimento que nós temos hoje, amanhã nos será cobrado. Muito será dado, mas muito será também cobrado daquele que tem conhecimento. Jesus falou isso. E quando Jesus nos coloca esta proposição, eles falam, olha, a partir de agora, você já tem condição de ir adiante, dar mais sentido à vida de cada um. Vai caber a nós? Nós temos aquele danadinho do livre-arbítrio, não é mesmo? Que faz a gente chegar hoje assim e falar, poxa, 8 horas da noite, palestra no centro espírita, jogo da seleção, eu vou ver o Neymar, né? Poxa, é muito melhor. E tem gente que deixou de vir por causa disso. Minha esposa, inclusive, falou assim, poxa, eu acho que hoje vai ter pouca gente no centro. Eu até perguntando para a nossa irmã, quantas pessoas você vai ver aqui? Eu vou mais de 100. Que é uma coisa interessante, porque nós estamos procurando um sentido da vida nesse ponto, nesse momento, desta maneira. E deixando aquilo que é uma coisa interessante, vamos dizer que não, mas nesse momento menos importante do que o nosso esclarecimento, menos importante do que o nosso aprendizado. E aqui estamos nós, buscando dar esse novo sentido para a nossa vida. Novo por quê? Será que nós nunca passamos por isso? Será que muitas coisas que nós ouvimos dentro da casa espírita não são tão estranhas assim? Ou algumas delas nos soam como já particulares? Algumas delas, quando chegam até nós, falam assim, olha, você já ouviu isso em algum lugar, em algum momento, não é tão estranho. E a gente fica com uma certa vergonha dele. Eu já sabia disso. Mas como é que nós já sabíamos, se nós não somos espíritos normais? Porque nós já ouvimos isso em outras situações. Esses convites já nos foram feitos anteriormente. Nós já vivemos isso tudo e deixamos de lado. O sentido para a vida que nós tínhamos quando ouvimos isso pela primeira vez não é o mesmo sentido de agora. E talvez agora ainda não nos traga o mesmo efeito. Mas cabe a cada um de nós decidir. Porque também a doutrina espírita nos ensina a respeito da lei de causa e efeito. O universo, vamos pensar um pouquinho no universo,
ele é extremamente harmonioso. Se nós estamos em desequilíbrio e sofrendo, o universo também sofre junto ou ele continua em harmonia? Se o universo continua em harmonia, a lei de causa e efeito significa que eu não estou cumprindo a lei divina. E essa lei divina, como não está sendo cumprida, ela me retorna exatamente o desequilíbrio. O universo continua vivendo. Todas as pessoas ao nosso redor continuam vivendo. Todo mundo continua tendo a sua vida. E muita gente feliz. Mas nós continuamos em desequilíbrio. Porque nós estamos emanando coisas ruins. Nós não estamos sabendo dar o verdadeiro sentido para as nossas vidas. E quando a gente muda um pouquinho disso, a gente sente aquela serenidade. Tem gente que vem na casa espírita para cumprir uma obrigação. E tem gente que vem na casa espírita para cumprir uma satisfação. Tanto do lado de cá, quanto do lado de lá. E quando a pessoa muda esse sentido, muda esta visão do que está fazendo na própria vida, nesse ponto religioso, a gente percebe que a calma começa a chegar um pouquinho mais. A gente, quando chega em casa, vai refletir, bota a cabeça no travesseiro e sente ela um pouquinho mais leve. Sente a nossa mente mais tranquila. Um pouquinho mais de luz batendo lá. E aí renovam-se os nossos compromissos. Renovam-se as nossas obrigações. E cada vez mais nós somos chamados a dar um novo sentido à nossa vida. Seja nessa casa, seja em inúmeras outras casas religiosas ao redor do mundo todo. Aonde a palavra de paz, aonde a palavra de luz, aonde a palavra de conforto e fraternidade sempre é pregada. E sempre que a gente chega numa casa em que a palavra da concórdia e da fraternidade é pregada, com a presença do Cristo, a gente percebe que nós saímos daqui um pouco melhor. Nós saímos daqui com mais esperanças em nosso coração. Nós saímos daqui com mais sentido para as nossas vidas. E às vezes a gente chega com a nossa bateria quase toda descarregada. Né? Quando o celular é fácil falar disso, né? A bateria está ali com um risquinho só, a gente está tentando fazer ele funcionar. A gente chega ali com aquele risquinho. E quando sai daqui, sai com 2 risquinhos. É muito bom. E quem sabe da próxima vez a gente chega com um pouquinho mais. E vai sendo mais, até a bateria nossa está carregada de novo. É só uma analogia. Mas para a gente perceber como é que a gente deixa a nossa boa energia fluir quase em coisas desnecessárias. Sentido para a vida é justamente isso. Essa questão feita a Deus é respondida a cada instante para nós. Porque Deus está justamente dentro da nossa consciência. As suas leis lá estão. E aquelas que a gente ainda não conseguiu identificar, a gente percebe elas. A gente nota que quando vai fazer alguma coisinha que está em desacordo com elas, nós nos perturbamos. Nós perdemos o nosso equilíbrio. Nós ficamos consternados. Nós ficamos tristes. E quando a gente está assim, o sentido da vida muda. Só que nós podemos recuperar tudo isso. Basta nós vermos segundo as leis divinas. Mas onde elas estão? A gente tem uma casa que nos ensina onde elas estão. Fazendo cursos, fazendo caridade, fazendo bem ao próximo, tendo bons pensamentos, tendo boas atitudes. Elas estão aí, na mente, no coração de cada um de nós. Basta que procuremos nelas. Basta que quando encontremos uma, não nos demos por satisfeito. Eu já sou uma pessoa que eu contribuo com o centro. Eu vou lá e dou alguma coisa para o centro. Tem muito mais para fazer. Não pelo centro, para todos ao nosso redor. Sejam nossas famílias, nossos trabalhos, nossa cidade, qualquer pessoa que esteja junto a nós. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Vamos tentar fazer, vamos tentar praticar isso uma vez. E aí a gente vai questionar se o resultado disso foi melhor ou não. O resultado disso nos trouxe um pouquinho mais de alegria ou não. Se o resultado disso nos fez feliz ou não. Muita paz a todos.